Com certeza você já ouviu alguma dessas frases. Esse produto não funciona. Esse produto não serve para mim. Apliquei o produto e não fez resultado nenhum. Só fiz gastar dinheiro, comprei teu produto e não resolveu meu problema. Vou ligar na revenda e vou devolver. Vou acionar a multinacional e pedir uma indenização. Com certeza você já ouviu alguma dessas frases aí no campo durante a tua carreira profissional, seja produzindo ou vendendo algum produto. Mas aqui nesse vídeo você vai aprender de vez muitas informações para pelo menos você refletir sobre essa problemática no campo e ao mesmo tempo poder debater e discutir com os produtores, com os recomendadores, com os agrônomos sobre esse ponto importantíssimo da nossa agricultura. Então vem comigo, fica nesse vídeo aqui que a gente vai te ajudar muito a resolver esse problema aí na tua lavoura. Olá, meus aconselhados, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E olha só, esse vídeo aqui é reflexo de uma pergunta que eu recebi recentemente no vídeo que nós fizemos sobre a requeima da batata e do tomate. É um tema muito importante e abrangente, e aqui nós vamos tratar vários fatores que influenciam diretamente sobre o residual dos fungicidas, mas também serve o conhecimento para os inseticidas, os herbicidas e até os biológicos. Então você vai ficar aqui nesse vídeo, vai deixar seu like, porque vai nos ajudar para que o YouTube entenda que esse vídeo aqui contribuiu com você e ele possa entregar para mais pessoas. Vai também comentar aqui, porque durante o vídeo nós vamos fazer várias perguntas, questionamentos junto com vocês. Eu precisar da participação de vocês para que a gente possa gerar um bom debate. Mas também você pode compartilhar esse vídeo. Manda aí nos teus grupos de WhatsApp, nos teus colegas aí que você conhece, que você trabalha no dia a dia aí, para que essas informações possam chegar para eles também. Aqui não é um vídeo somente de HF, os conceitos aqui servem para outras culturas, como soja, milho, cana-de-açúcar, e vai ajudar vocês aí no dia a dia a ter uma performance melhor de controle das pragas, doenças e plantas daninhas. Então vamos lá, vou passar aqui para a nossa tela e a gente vai poder debater um pouco mais sobre esse tema, tá? Olha só, como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre vários fatores que influenciam diretamente sobre o residual dos produtos nas plantas. É um debate muito válido e necessário, porque quando a gente pega, por exemplo, esse mapa de produção da cultura da batata no Brasil, esses estados aqui que estão com as cores mais escuras são os principais estados produtores de batata. Então a gente tem a Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, enfim, esses são os principais estados produtores. Aí eu faço uma questão para vocês. Vocês acham que as aplicações que são realizadas nessas regiões simultaneamente para o mesmo alvo, com o mesmo produto, eles vão ter o mesmo resultado a campo? O que vocês acham? É a primeira reflexão que eu trago aqui para vocês. E eu gostaria muito que vocês colocassem no comentário aqui se vocês acham que realmente o mesmo produto aplicado na mesma dose nessas regiões, eles vão ter o mesmo efeito. O que vocês acham? Olha só, a minha resposta já é clara. Eles não vão ter a mesma performance. Existem vários fatores que podem influenciar e durante o vídeo aqui a gente vai falar muito sobre esse tema, sobre esses fatores que são determinantes aí para uma boa eficácia no campo. Importante que a gente tem que avaliar todo o contexto como geral e assim a gente tem uma performance melhor a campo. Outro conceito que é importante para que a gente possa definir para vocês uma diferença clara entre o que é resíduo e o que é residual, porque no dia a dia a gente sempre se depara com essa linguagem e muitas vezes é confusa pelo produtor, também por alguns colegas que trabalham no campo ou que fazem algum tipo de recomendação. Vamos lá, quando a gente fala de resíduo, a gente está falando de traços dos produtos que são detectáveis após a aplicação. Esses traços eles podem estar na fruta, nos frutos, nas folhas, em todas as partes da planta que receberam o produto. E até em partes que não recebeu, por exemplo, você pode ter algum tipo de acúmulo desse produto. Então esse resíduo geralmente é utilizado para mensurar, por exemplo, os resíduos que tem na fruta quando você está próximo de colher ou quando você colheu o alimento. Já o residual é o tempo que o produto permanece ativo ou detectável. E normalmente é uma linguagem que é utilizada que esse produto detectável ainda está fazendo algum tipo de controle. Mas vejam que é importante constatar para vocês que quando a gente fala de residual, muitas vezes ainda você pode ter resíduo do produto presente no ambiente controlando ou não controlando alguma praga, uma doença ou planta daninha. Então são dois termos importantes para que a gente possa se situar, porque durante a nossa fala aqui,
a gente vai colocar alguns termos que é importante a gente distinguir esses dois parâmetros, ok? Vamos lá. Qual que é a importância disso, né? Quando a gente fala sobre esse tema, né, isso me refletiu muito quando eu recebi a pergunta lá no nosso vídeo, porque realmente tem uma importância muito grande e não é fácil você responder uma pergunta assim direta, já que nós temos vários fatores que a gente tem que analisar. Então, isso reflete o seguinte: a gente não pode estar aplicando qualquer produto, qualquer dose, qualquer número de aplicações, porque existe realmente várias preocupações que a gente tem em mente. A primeira delas, por exemplo, é em relação à legislação e aos limites máximos de resíduo, que são chamados LMRs. É importante porque a gente não pode estar aplicando os produtos de qualquer forma. A gente tem que seguir as recomendações que o fabricante preconiza na bula, pois ali ele foi padronizado e ele foi registrado nos ministérios para ter uma segurança para nós que também somos consumidores dessas frutas, desses legumes, dessas verduras. Outro ponto é que está relacionado à segurança alimentar, como eu falei para vocês, e também exportação. Então existe um rigor na legislação brasileira e também dos países exportadores que todo produtor e todo recomendador tem que seguir, né, para que realmente possa ter os parâmetros adequados para essas frutas, verduras, cereais também, grãos, que vão ser exportados. A gente não pode fazer qualquer coisa do jeito da nossa cabeça, tá? Outro ponto importantíssimo que tem uma ligação direta é respeitar o intervalo de segurança, que é medido em dias, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas esse intervalo de segurança é muito importante, principalmente para o produtor, na questão legal, e também para nós consumidores. Então isso é um tema realmente relevante. E o outro ponto que nós temos que ter uma atenção especial em relação à prevenção da resistência de pragas e doenças. Haja vista que quando a gente altera muito as doses do produto, quando a gente utiliza no campo, seja na dose de uma aplicação individual ou quando a gente aplica de forma excessiva os produtos, a gente tem uma preocupação muito grande em relação a essa prevenção de resistência de praga e doença. Esses são temas muito importantes, né? Eu até vou deixar aqui no card para vocês alguns vídeos que nós fizemos e que nós já publicamos aqui no nosso canal que são importantes. Por exemplo, a gente fez um vídeo recente debatendo sobre o resultado do relatório da Anvisa, que foi publicado no final do ano passado, 2024, e a gente fez um debate muito legal aqui de um vídeo, né, falando sobre esse tema que está relacionado, por exemplo, aos resíduos dos alimentos, à segurança alimentar e tudo mais. Então, depois você dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, que com certeza vai te ajudar muito a entender também esse contexto sobre a segurança alimentar no nosso país. E fizemos também um outro vídeo aqui, que foi até uma masterclass que a gente fez junto com o Instituto Futuro, onde a gente falou muito sobre o MIP, né, que é o Manejo Integrado de Pragas. E lá a gente fala muitos temas importantes sobre a necessidade de você utilizar os produtos e as tecnologias de forma correta, e com isso você realmente ter uma segurança melhor no campo. Então são temas complementares aqui que vai te ajudar depois que você assistir esse vídeo aqui. Mas vamos lá. Quando a gente fala diretamente dos fatores, o primeiro deles que eu trago aqui são as propriedades físico-químicas dos produtos, ou da molécula ou do princípio ativo. É importante destacar que o modo de ação e a mobilidade do produto, seja um contato sistêmico translaminar, ele pode influenciar diretamente no residual do produto, tá? E depois eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Outros pontos que são outras características físico-químicas, né? Nós temos a solubilidade em água, a lipofilicidade, a volatilidade, a estabilidade química e também a formulação. Veja só, essas características são muito importantes. Não é muito comum entre inseticidas e fungicidas se debater muito sobre esses parâmetros físico-químicos. Isso é muito mais comum, por exemplo, nos herbicidas, no mercado de cana-de-açúcar, onde o pessoal que trabalha com usinas, onde existe uma preocupação muito grande em utilizar os produtos nas épocas certas, por exemplo, nas épocas úmidas e nas épocas secas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, porque isso influencia diretamente no tipo de produto e no resultado que a gente encontra a campo, tá? E quando a gente fala de formulação, isso aqui é uma discussão muito ampla, né? Cabe até um outro vídeo falar sobre isso, mas também a formulação pode influenciar no resultado do residual do produto. Você sabe que tem produtos aqui que têm uma capacidade de ter uma dispersão melhor na cauda, de uma pulverização melhor da dispersão do produto, outros já têm alguma dificuldade a mais de dissolução, e se você não fizer uma boa pré-mistura do produto, você vai ter um resultado indesejável a campo. Alguns outros produtos aqui, por exemplo, eles têm uma base de óleo, então você tem que tomar cuidado com o tipo de adjuvante que você vai utilizar, com a frequência da utilização de óleo mineral ou vegetal no campo, porque aí pode causar uma fitotoxicidade. A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso.
Então são temas importantes também que influenciam diretamente sobre o resultado e o residual do produto a campo. Mas falando diretamente sobre a mobilidade dos fungicidas, quando você aplica um produto numa lavoura, imagina aqui que esses pontinhos aqui é o produto pulverizado, ele vai se depositar nas folhas e se você fizer uma excelente aplicação, atingindo todas as folhas, né, todas as partes, terço superior, mediano e inferior da planta, você tendo uma boa cobertura, você tem uma chance de ter uma melhor eficácia do produto. Agora imagina que você pulverizou, por exemplo, um fungicida imóvel, que seria um fungicida de contato, e ele atingiu apenas algumas folhas. O produto ele vai concentrar sua ação aonde essas gotas caíram nessas folhas. Percebam aqui que você tem folhas que não recebeu a pulverização. Consequentemente, essas folhas vão estar desprotegidas e aí você pode ter uma infecção de um fungo, de uma bactéria, por exemplo, e causar um problema aqui na tua lavoura. Então é importante que exista uma correlação direta, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, com a tecnologia de aplicação. Mas aqui só para mostrar para vocês que um produto de contato ele não tem essa capacidade de estar se translocando na planta, protegendo outras partes no qual ele não atingiu, tá? Quando a gente fala de um fungicida translaminar ou um mesostêmico, por exemplo, essas mesmas folhas que recebeu o produto, eles têm a capacidade de fazer uma sistemia local, de poder projetar o controle para alguma parte lateral aonde a gota saiu, e assim conseguir ampliar a sua área de contato e de controle. Mas as folhas que não receberam essa pulverização, elas vão continuar ainda desprotegidas porque você não tem um fungicida translocando de uma parte da planta para outra. Ao contrário, quando a gente tem aqui o fungicida sistêmico, né, aí é onde você tem uma possibilidade de ter uma cobertura, né, uma proteção maior, mesmo quando você tem alguma folha que não recebeu o produto, tá? Então você pode ter uma translocação do produto de uma folha para outra, de uma parte para outra, e assim você conseguir ter uma cobertura melhor. Cada um aqui, ele vai ter, a depender das condições de aplicação e do tipo de produto, residuais diferentes. Mas aqui é só para a gente trazer o conceito para vocês, porque pode ter uma diferença muito grande no residual e no controle desses produtos a campo, tá? Outro ponto importante, como eu falei para vocês, não é muito comum no debate de fungicida e inseticida, são as propriedades físico-químicas das moléculas, tá? Eu trouxe dois exemplos aqui, um produto de contato, que eu estou chamando aqui de produto A, e um produto sistêmico, que é um produto B. Veja só, aqui alguns parâmetros importantes, como solubilidade em água. Quando a gente pega um produto de contato, a solubilidade dele, está medida aqui em miligramas por litro, ou ppm, ela é 0,81. Comparado, por exemplo, com o produto sistêmico, ela é 26.000 ppm. Ou seja, esse produto aqui ele tem uma maior capacidade, né, de sistemia, de translocação, em função de ter uma maior solubilidade em água. Então ele tem essa capacidade de ser absorvido e se translocar pela seiva da planta e conseguir chegar em partes, por exemplo, que não recebeu a aplicação do produto. Quando a gente compara, por exemplo, esse índice, por exemplo, com esse lipofilicidade, que é medido pelo log do KOW, né? Ele mede aqui a sua afinidade com óleo ou com água. Um produto que tem esse índice aqui, por exemplo, ele tem uma afinidade maior com óleo. É o chamado produto lipofílico. Enquanto esse aqui é um produto que é um produto mais hidrofílico, um produto que tem mais afinidade com água. E percebam que existe uma relação direta, né? Então, quando a gente tem um produto mais sistêmico, normalmente você tem um produto que tem uma capacidade maior, uma relação maior com a água, e isso faz com que o produto se transloque muito mais na planta. Obviamente, se você tiver uma condição onde favoreça muito essa translocação e tudo mais, você pode ter, por exemplo, uma diminuição de residual. A planta estimulada, com muita umidade no ambiente, ou recebendo água de forma excessiva também, você vai ter uma translocação muito maior desse produto e você pode também perder residual. Isso é um ponto importante que a gente tem que tomar cuidado em relação a essa questão. Outros índices também, que nesse caso aqui a volatilidade praticamente são muito idênticos, né, que é medido pela pressão de vapor. Você tem aqui um índice menor para um produto de contato, e esse aqui é um índice um pouco maior, mas não é considerado um produto volátil. Então são índices para vocês perceberem que existe diferença entre as moléculas. Assim como também a meia-vida no solo, que é medida através de dias, né, onde é um referencial mostrando que
um produto, no caso aqui esse produto de contato, por ter essa característica, principalmente uma característica mais lipofílica, ele consegue também ter uma capacidade de ter uma meia-vida um pouco maior. Já esse produto aqui, não tem uma diferença tão grande em dias, né? Mas como eu falei para vocês, se você tiver uma disponibilidade muito maior de água dentro do ambiente, esse produto vai ser muito mais rapidamente absorvido pela planta, pelas raízes, por exemplo, um fungicida sistêmico, que é muito comum, por exemplo, utilizar no fundo de suco da batata, por exemplo. Usa lá os fungicidas para proteger contra a risoctônia, contra sarnas, né? E você tem que ter uma atenção especial. Quando você usa um fungicida sistêmico, nessa condição aqui, tendo a condição para ele ser absorvido pelas raízes, você vai ter uma meia-vida menor, já que ele vai ser rapidamente ser absorvido, translocado e fazer o seu papel ali de proteção das raízes, dos tubérculos e também no início da tuberização. Então são pontos importantes para que você possa entender e correlacionar que essas características físico-químicas também podem influenciar no residual do produto. Mas não é somente isso. Existe toda uma relação, como eu falei para vocês, do ambiente, da umidade, da condição do solo também, se for um solo mais arenoso, um solo mais argiloso. Tudo isso influencia na questão do residual dos produtos. Outros fatores importantes estão relacionados à planta, né? Então, as próprias características das plantas, né, das culturas, influenciam na questão residual. Uma delas, por exemplo, é o tipo da superfície foliar. A gente sabe que existem plantas que têm mais camada serosa do que outras, algumas são pilosas, né, tem tricomas presentes na folha, e algumas são a folha totalmente lisa. Então percebam que aqui você pode ter uma dificuldade maior de um produto se estabilizar na folha e ser absorvido do que outros, tá? Mas lembra, eu acabei de falar para vocês, produtos que têm uma característica lipofílica, por exemplo, eles vão ter muito mais capacidade de se aderir às camadas serosas da folha. E provavelmente eles vão precisar também de algum adjuvante para que eles possam também conseguir ter uma boa cobertura e proteger melhor essas folhas, por exemplo, que tem uma condição mais pilosa ou lisa. Assim, como produto sistêmico também, ele pode ter algum tipo de dificuldade de ser absorvido numa situação de folhas com muitas ceras, mas também vai ser importante eles permanecerem nas folhas pilosas e lisas, né, e, consequentemente, promover o seu residual de controle necessário. Outro ponto importante é o metabolismo da planta. Uma planta onde ela está com uma atividade muito elevada, ela tem uma chance de ter uma capacidade de degradação muito maior dos produtos, assim como também a sua translocação. Eu até comentei um pouquinho antes, né, que quando você tem uma condição de uma planta em pleno crescimento e umidade presente no ambiente, condições altamente favoráveis para ela ter um pleno desenvolvimento, você vai ter expansão de folhas, emissão de hastes, emissão de raízes e, consequentemente, a planta ela vai diluindo a sua seiva e os produtos no interior dela. Então, se você não ficar atento em relação a isso, o que vai acontecer? O residual do seu produto vai ser diminuído e você vai precisar fazer a reposição desse produto através de uma nova pulverização. A gente sempre comenta isso quando, por exemplo, a gente fala de tomate, batata, quando a gente está tratando, por exemplo, insetos sugadores. Se você está com um produto lá que você está aplicando sistêmico, por exemplo, um neonicotinoide, e se você deixar muitos dias sem voltar a uma pulverização de neonicotinoides, o residual desse produto tende a cair, principalmente nesses primeiros 40, 50 dias da cultura, onde você tem a fase vegetativa muito intensa, um crescimento muito forte da parte aérea, e esse produto tende a se diluir muito mais rapidamente. E aí o residual diminui, e aí esses insetos sugadores podem entrar, colonizar, e assim causar efeitos danosos para a cultura. Então nas doenças não é muito diferente. Você tem produtos, por exemplo, protetores, que você aplica numa superfície foliar, e quando você tem essa condição muito favorável ao crescimento, à expansão da folha, você vai ter áreas que não foram protegidas pela pulverização. Então você tem que ficar atento nessas fases de maior atividade da planta, para que você possa voltar, diminuir esse intervalo das aplicações, para não deixar partes desprotegidas e assim você conseguir aí ter um melhor controle dessas doenças também, tá? Outro ponto importante aqui é o estágio fenológico. A gente vai falar aqui um pouco na sequência, em mais detalhes, mas ele pode influenciar numa maior ou na menor absorção dos produtos. Quando a gente imagina que nós temos aqui 3 plantas de batata, com 3 estágios fenológicos diferentes,
Imagina que aqui é uma lavoura que está começando no seu início do seu desenvolvimento. Você vai ter aqui um forte crescimento da parte aérea, expansão de folhas, hastes, crescimento radicular, desenvolvimento dos estolonos e início do processo de tuberização. Então aqui você tem uma atividade fisiológica muito forte, nutricional muito intensa, e isso pode influenciar muito fortemente no residual dos produtos, como eu acabei de falar para vocês, o exemplo do tomate lá com os inseticidas. Na medida que a planta vai se desenvolvendo, você vai ter ainda, a determinar a fase da cultura, da variedade, um desenvolvimento ainda muito forte da parte aérea e também das raízes, e praticamente você começa a ter um enchimento de grão aí muito fortalecido. Já começa aqui aquela fase do fonte-dreno, onde você já, no início do processo do acúmulo das reservas aqui, indo diretamente para os tubérculos. E na fase final, quando você começa a ter a senescência da planta natural acontecendo, né, você já não tem mais tanto desenvolvimento de parte aérea, você já não tem tanta emissão de folhas novas, não tem expansão de folhas, você não tem mais tanto crescimento de hastes, onde a planta aqui praticamente está dedicada a começar a translocar todas as reservas que ela acumulou na parte aérea, levando isso para os tubérculos, para o enchimento pleno dos tubérculos e maturação deles. Então, em cada fase aqui, você vai ter um comportamento da planta diferente. A sua fisiologia vai estar diferente, a parte do crescimento vegetativo vai estar diferente e, consequentemente, isso afeta o residual dos produtos. Além disso, tem um ponto importantíssimo que é as fases, né, que você tem do desenvolvimento vegetativo, que eu falei para vocês, e isso tem uma relação direta com o resultado das aplicações dos produtos e, consequentemente, o residual deles que eles vão entregar de controle para o controle de uma praga, uma doença que você está desejando. A pergunta que fica é o seguinte: vocês acham que o mesmo produto, outra pergunta para vocês, o mesmo produto que seja aplicado nessa fase aqui, com a mesma dose, ele vai ter o mesmo resultado de controle nessa fase pós-amontoa, pré-fechamento e fechamento? O que vocês acham? O mesmo produto aplicado na mesma dose, ele vai ter o mesmo tipo de controle nessas fases aqui? Na minha opinião, depende, brincadeira, na minha opinião, não. Você tem uma condição vegetativa aqui que pode influenciar muito fortemente. Imagina que aqui o ambiente é igual, tá? As condições aqui estão iguais para o ataque da doença ou da praga. Aqui você tem uma condição aqui, por exemplo, de atingir melhor a planta e fazer com que o produto realmente chegue em toda a parte aérea de controle. Vamos imaginar que você está querendo controlar uma requeima aqui. Então você tem muito mais chance de atingir toda a planta aqui e ter uma performance de controle maior do que essa fase aqui, onde a planta está totalmente fechada. Mesmo que você tenha uma intensidade de requeima na parte superior da planta, né? Se você quiser atingir as outras partes dela, a parte mediana e inferior, dificilmente você vai conseguir atingir com uma pulverização em função do fechamento pleno. Você vai ter um efeito guarda-chuva aqui. Então, a fase, o estágio fenológico da cultura também influencia. Outro debate também importante é em relação à dose e o volume de cauda, né? E por que isso é importante realmente para o controle? Porque cada colega, cada fazenda, cada profissional, ele tem alguns conceitos, né, e experiências que usa no dia a dia e, consequentemente, você vai adotar estratégias diferentes, por exemplo, aqui na adoção de doses ou de volume de cauda. Imagina só, existem muitos produtos que têm a dose recomendada por concentração e a dose por hectare. Muitas empresas posicionam os seus produtos aí por dose por hectare e outros deixam flexível lá para o produtor utilizar tanto por concentração ou como por dose por hectare. O que está certo e o que está errado? Na prática, tudo está certo, desde que você utilize corretamente a tecnologia de aplicação e utilize a recomendação e o posicionamento oficial da empresa. A gente é muito comum de ver no campo o produtor diminuir a dose do produto por questão de preço, por questão de custo, expandir o intervalo de aplicação dos produtos, e tudo isso vai interferir muito fortemente no resultado. Então é importante que você utilize a dose correta, o volume de cauda adequado, para que você faça a proteção das suas plantas e não deixe as doenças entrar nas suas lavouras. Vamos lá. Quando a gente fala aqui de uma situação ideal, a gente pega essa foto aqui que vê que antes do pré-fechamento é uma condição onde você consegue ainda fazer uma pulverização
como a condição ideal de atingir todos os terços da planta. Então, se você pensar que até aqui, falando, por exemplo, de requeima, de alternária, de mofo branco na cultura da batata, você vai conseguir fazer uma pulverização onde você vai atingir aí tanto o terço superior, como mediano, como inferior. Então, fique atento, faça um bom manejo preventivo sempre aí na tua propriedade. E nesse momento aqui, você consegue ainda fazer uma pulverização perfeita e atingir muito bem todas as partes da planta. Lembrando que aqui, a depender da variedade, ela pode ter um índice foliar maior, a depender do vigor aqui da semente, de vários fatores aqui, né? Você pode ter uma planta aí bem vigorosa e você tem que ter uma atenção especial num volume de cauda que consiga ter uma boa cobertura das folhas e, consequentemente, um bom resultado do produto, tá? Vamos lá. Quando a gente fala em outros fatores que a gente estava comentando aqui, que são as condições ambientais. E lembra que quando a gente falou lá de várias doenças que a gente já colocou aqui no nosso canal, aqui, vários vídeos aqui sobre várias doenças, como por exemplo a requeima, né? Inclusive vou deixar aqui para vocês um card também, um vídeo que nós fizemos recente aqui sobre o manejo de controle da requeima, onde você vai aprender aqui várias estratégias para você ter uma performance melhor no controle dessa importante doença da cultura da batata e do tomate. A gente destacou muito a importância do ambiente como condição sine qua non para que a doença se manifeste, seja ela de forma inicial ou agressiva. Então o ambiente aqui ele é primordial, não só para a requeima, mas para todas as doenças. Mas, quando a gente fala aqui das condições de temperatura, tem uma relação direta com a questão residual do produto. Isso tem uma relação com o que a gente já falou lá, com o crescimento vegetativo da planta, porque a temperatura ela pode acelerar ou desacelerar tanto o crescimento da planta e, consequentemente, a degradação dos produtos. É como eu falei para vocês lá, muitas vezes os produtos sistêmicos, principalmente, eles estão diluídos na seiva da planta e você, num crescimento muito vigoroso, esse produto vai diluindo e você precisa ter uma atenção e voltar a aplicar esse produto para que ele continue ali protegendo a planta do controle de pragas e doenças também. Da mesma forma, um produto protetor, já que você tem muita forte expansão de folhas e isso pode afetar aí o resultado do produto. Outra questão aqui está relacionada à radiação ultravioleta, que tem o chamado fotodegradação. Existem alguns produtos aí no mercado que têm uma dificuldade muito grande em relação a essa questão da luz e o seu residual é diminuído, né? O fato é que muitas empresas, quando tem algum produto que tem essa sensibilidade à luz, eles podem utilizar alguma tecnologia na formulação para que realmente possa diminuir essa questão. Mas fica também a atenção especial, né? Para que você possa ter um resultado desejável, principalmente quando você tem aí uma falta de luz, né, ou um excesso de luz que possa influenciar o resultado dos produtos. Outro ponto também são chuvas após a aplicação. De uma maneira geral, né, quando você tem uma forte chuva após uma pulverização, você pode perder esse produto literalmente, né, porque aí ele pode causar uma lixiviação ou lavagem do produto. Mas lembra que eu falei lá atrás para vocês sobre algumas moléculas que são lipofílicas e outras são hidrofílicas. Então, quando você tem algum produto que você pulverizou e ele tem a maior afinidade ao óleo, ele vai conseguir ter uma capacidade de permanecer na folha ou no solo e resistir mais a essa chuva, essa lavagem. Ao contrário de um produto hidroscópico, onde você tem aí uma facilidade muito maior do produto ser perdido após uma chuva, após aí uma condição até de uma irrigação via pivô central, por exemplo. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Existem algumas moléculas, vou falar aqui de produtos protetores, tá? Então existe, por exemplo, o clotalonil e o fluazinam. São duas moléculas que têm mais afinidade com óleo, então eles têm uma capacidade de resistir mais às lavagens aí, às chuvas após a aplicação. Ao contrário, por exemplo, o mancozeb e produtos à base de cobre são moléculas mais hidrofílicas, né? Então são produtos que têm uma chance muito maior de se perder quando você tem uma chuva após a aplicação. Então fica aí para vocês uma dica aí em relação a essas moléculas nessas condições quando você tem aí uma chuva após a aplicação. E outro ponto também é a umidade relativa do ar, né? Isso influencia muito também porque afeta o desenvolvimento da planta, né? Pode afetar diretamente também o residual do produto. Não só também, pode influenciar até a aplicação do produto também. Então, são pontos que tem que ter uma atenção especial dentro da condição ambiental, porque tudo esse conjunto de condições pode influenciar diretamente o residual dos produtos. Outro fator importantíssimo
está relacionado às práticas de aplicação. Então tudo que a gente falou até agora, uma coisa tem correlação com a outra. Mas quando a gente fala da aplicação em si, né, escolher o melhor tipo de gota, o tamanho de gota, a quantidade de gota, conforme o equipamento que você pulverizar, isso aqui é um assunto grandioso, né, que não cabe aqui a discussão. Teria que fazer até um outro vídeo específico para isso. Mas é importante você definir que para cada estágio fenológico, lembra que eu falei para vocês lá atrás, cada estágio fenológico você pode e deve adotar um volume de calda diferente. Não adianta pegar aquela batata no início lá, usar o 200 litros de calda por hectare e lá no final também usar o mesmo 200 litros de calda por hectare, desde que você tenha um equipamento que permita você fazer isso, tá? Não vai ser o mesmo equipamento. Então, assim, os ajustes, a calibragem, elas têm que ser feitas conforme o estágio de desenvolvimento da planta e conforme a necessidade que você tem de volume de calda para fazer uma boa cobertura na tua planta. Então é importantíssimo porque se você utilizar um volume de calda menor, muito baixo, você pode, por exemplo, não ter uma cobertura. Lembra aquela figura lá atrás dos produtos de contato, quando você pulveriza e pega numa folha e não pega em outra? Isso aí muitas vezes é em função principalmente do volume de calda, da deposição que não foi feita, além do efeito, por exemplo, guarda-chuva também. Então é importante que você faça esse ajuste também. Agora, não adianta também você aumentar de forma demasiada o volume de calda e promover um escorrimento desse produto. E aí você está perdendo dinheiro, literalmente jogando dinheiro fora. E aí aquelas reclamações que a gente falou lá no começo, lá, né? Apliquei e não funcionou, aplicou e não serviu para nada, esse produto aí pode jogar no lixo. Então assim, é importante que a gente tenha isso aqui. Eu já presenciei e já atendi reclamação de clientes em função de volume de calda equivocado, seja menos calda ou muita calda. Então é importante que a gente faça uma boa adequação do volume de calda para que a gente possa maximizar o residual dos produtos a campo. Outro ponto é a tecnologia em si, né? Então utilizar o bico correto, a pressão coberta, a cobertura, para que você possa ter a melhor deposição de gotas para aquela condição, para aquele tipo de produto que você quer aplicar, para aquela condição que você está tendo naquele momento, para o alvo que você está querendo controlar também, e pelo tipo de produto também, né? Então assim, se você está aplicando um produto de contato, você pode permitir, por exemplo, ter uma maior quantidade de gotas por centímetro quadrado. Geralmente, o pessoal fala em torno de 60 a 80 gotas por centímetro quadrado, você tem uma boa cobertura para um produto de contato, ou um produto translaminar também. Já para um produto sistêmico, de repente, não tem necessidade de você ter tantas gotas. Já que ele vai ser absorvido pela planta e vai translocar por outras partes, você pode ter menos gotas por hectare, mas também não pode ter muito menos gota para afetar a cobertura desse produto. Então são pequenos detalhes que você pode estar maximizando o resultado na campo e, consequentemente, ter um melhor resultado da tua aplicação. Outro ponto aqui é o momento que você vai aplicar também. Então o horário faz uma diferença muito grande. Tem regiões que não permite você aplicar durante o dia, né, pelas condições de vento, temperatura, umidade, você tem que aplicar à noite. Então, existem regiões, por exemplo, aqui no Nordeste, no semiárido, que é feita muitas pulverizações à noite, em função das condições, em algumas épocas do ano, ser muito críticas, né? Então, é importante que você tenha essa atenção especial para que você maximize o resultado do produto. Não adianta, numa condição dessa, você aplicar e o produto ser perdido, né? A condição ambiental, realmente, você não ter a eficácia desejada. E outra coisa também que a gente já comentou também é o estágio da planta, né? Então, a depender do estágio, né, tem uma relação direta com o volume. Não adianta você estar numa planta novinha utilizando volumes absurdos, né? Você vai perder a maior parte do produto. Então, esse é um ponto também de atenção. E outra questão também que é muito polêmica, mas ao mesmo tempo também exige uma atenção nossa, é em relação às misturas de tanque. Isso aqui também é um tema muito amplo, mas de uma maneira geral é o seguinte: quando você faz mistura de tanque, né, que inclusive hoje, pela normativa aí que teve, acho que em 2018, né, que liberou aí, ordenou essa questão aí das misturas de produtos no tanque, você tem que tomar um cuidado muito grande em relação a essas misturas, né? Então é importante que você faça o teste antes, né, por garrafas, né, para você verificar a compatibilidade desses produtos que você vai utilizar no tanque, para evitar que você tenha algum tipo de reação química ou física, né? A física é até mais fácil porque você enxerga naquele momento ali, quando você tem algum tipo de reação, algum precipitado é formado, há alguma coagulação ali em função dessa mistura,
E, pessoal, isso influencia diretamente no resultado dos produtos. Mas também quando tem um efeito de reação química, que muitas vezes a gente não vê, esse aí é o mais grave, né? Porque você não está visualizando esse problema e isso pode causar uma diminuição da eficácia. Eu já vi vários trabalhos aí relacionados aí, de herbicidas, por exemplo, que quando você tem os produtos isolados, ele tem um comportamento. E quando você mistura, você pode ter um efeito aditivo, né? E um efeito potencializador. Todos os dois aí misturados podem entregar um resultado muito melhor. Mas também você pode ter reações antagônicas aí, quimicamente falando, onde um produto pode atrapalhar a eficácia do outro. E aí você tem um resultado mais negativo. Mas geralmente nos fungicidas, nos inseticidas, é importante que você sempre entenda essa necessidade de fazer misturas de tanque para que um produto complemente o outro. Então hoje a gente já tem, por exemplo, muitas formulações, que a gente falou naquele vídeo ali da requeima, a gente fala muito bem sobre isso para vocês lá, colocando ali vários produtos que já são preparados, né, muitas misturas prontas, de produtos de contato e sistêmico, onde eles se complementam. E isso é muito importante e estratégico. Por quê? Porque aí você dá um upgrade aí no controle da doença, aumenta o espectro de controle sobre outras doenças que estão presentes na cultura e, consequentemente, algumas limitações que um ativo tem ou outro, você consegue ter uma performance melhor. Muitas vezes, na maioria das vezes, né, um produto ele não vai dar um residual maior para outro, mas como ele controla outras fases da doença, você dá uma sobrevida maior para aquele produto, um residual a campo, né, e, consequentemente, você pode ter um controle muito melhor. Normalmente, quando você faz essa associação ou usa algumas misturas já prontas, o resultado é melhor de quando você faz, por exemplo, algumas misturas caseiras. Então é importante que você também se atente a essas novas tecnologias que as multinacionais vêm trazendo para você aí no campo, tá bom? Bem, outro fator importante, e acho que aqui é um ponto que tem uma correlação direta, principalmente com aquelas importâncias que a gente tratou lá no começo do nosso vídeo, é em relação à frequência e à dose de aplicação. Esses são pontos aí muito relevantes na discussão, porque diretamente aqui eles estão relacionados com o residual do produto, tá? Todos os outros fatores são importantes, tá? Mas quando a gente fala, por exemplo, das doses, existe, por exemplo, uma questão que é o seguinte: quando você eleva a dose do produto, você prolonga o residual. Isso é positivo, de fato, existe uma correlação direta, só que muitas vezes vocês vão encontrar depois na sequência que não vale a pena você aumentar tanto a dose de um produto. Existe sempre um limite, um teto, onde não tem mais agregação de residual, né? Você não vai ter mais, vamos dizer assim, eficácia de controle quando você aumenta muito a dose. Então você tem que entender isso através das interações com as revendas, com as indústrias, para poder entender. Por isso que muitas vezes as empresas fazem, né, na maioria das vezes, o estudo dos produtos de range de dose, e você encontra na bula ali doses de variações ali de uma dose para outra, né? Porque você pode tratar aí algum tipo de situação preventiva, alguma situação um pouco mais curativa, e também tem uma correlação residual. A partir dali, a empresa diz para você o seguinte: olha, se você usar uma dose muito maior aqui, você pode ter outros problemas. Além disso, é um desperdício. Então ali sempre você tem uma dose com um custo hectare, né, um custo-benefício mais adequado para o produtor. Outro ponto importante são as aplicações repetidas, né? Então tudo isso também, quando você tem um excesso de aplicação, né, e é muito comum da gente ver, por exemplo, na cultura de tomate, né, são muitas aplicações que são feitas durante o ciclo do cultivo, isso você pode aumentar o risco de resíduo, né? Pode aumentar o residual dos produtos? Pode em alguns casos, só que tudo tem um limite na vida. Então a gente tem que ter uma preocupação em relação a isso aí. Outro ponto é os intervalos entre as aplicações, diária, semanal e tudo mais. Olha só, esse também é um ponto importante que a gente vai debater sobre isso, né? E tem que ter uma atenção especial, porque em vários casos a gente vê muitas vezes, no tomate eu já vi várias vezes, produtores aplicando todo dia. Quando você tem um surto de uma praga ou um surto de uma doença, né, uma epidemia de uma doença, né, e você tem que fazer aplicações sucessivas. Isso aí, em casos específicos, é até aceitável, mas não dá para você ficar o tempo todo aplicando todo dia produto, porque aí muitas vezes, você não sabe nem qual foi o resultado daquele produto que teve o controle. Porque existe produto que tem um controle muito mais rápido, o outro tem um produto um pouco mais lento a sua ação, e às vezes no final você confunde tudo e você não sabe nem o que foi que controlou.
Então tem que ter uma atenção especial a isso aí. Além disso, todo esse tipo de excesso, você pode causar risco de fitotoxicidade. Então vamos falar um pouquinho mais aqui esses temas aqui e a gente vai debater um pouco mais, trazendo mais informações para vocês. Olha só, quando a gente fala das doses elevadas, que prolongam o residual, esse é um ponto que a gente falou para vocês que é uma verdade, porém a gente tem que saber o limite daqueles produtos. Esse aqui é um exemplo que está disponível na internet, vocês podem bater um Google lá, de um herbicida, né, flumioxazina, e aqui você tem a dose do produto, né, que vai de 1 até 1000 gramas do ativo por hectare, e aqui você tem um percentual de controle, que vai de 0 a 100%. Aqui nós temos uma planta daninha, né, que é o pânico máximo, capim colonião, e você observa o seguinte, que na medida que você vai aumentando a dose do produto, você começa a ter uma curva crescente de controle, tá? Só que chega um ponto que você já atinge 100%. Nesse caso aqui, é um pouquinho da dose aqui após 100 gramas de ativo por hectare. Percebam que depois que aumenta a dose para 200, 300, 500, 1000 gramas, não faz diferença mais. Eu já tenho aí, com 100 e poucas gramas aqui, eu já tenho 100% de controle. Então isso aqui é um caso clássico mostrando para você o seguinte, não adianta você aumentar a dose do produto porque você não vai ter mais upgrade de controle. Lógico, não falando aqui de um herbicida pré-emergente, você pode até ter mais ativo no campo, você pode ter uma prolongação do residual do controle desse produto lá no solo. Porém, você tem que ter uma análise econômica daquele momento, se vale a pena você aumentar tanto a dose do produto, sendo que você com uma dose bem menor, você já consegue ter uma eficácia de controle. Então isso é um ponto importante e você tem que ter uma atenção especial a isso aí. Então todos os produtos, você sempre vai ter uma curva de controle, na medida que você aumenta a dose, você vai ter uma resposta positiva de controle, porém, existe um limite que você vai encontrar a eficácia máxima. Então é muito comum da gente encontrar, às vezes, o produtor utilizou um produto, teve uma boa eficácia e fazer, vou aumentar a dose aqui para ter um residual maior. De repente, nem precisa. Você tem que acompanhar muito bem, no caso de praga, fazer o monitoramento e determinar aquela dose que é eficaz ali para aquela situação e você fazer o controle e eliminar aquela população. Fazer novamente o monitoramento e depois fazer uma nova intervenção se houver necessidade. Assim como também o fungicida. Você pode até criar algum tipo de programa, como a gente comentou para vocês, em relação à expansão de folha, crescimento, principalmente a parte vegetativa, você pode criar algum tipo de calendário, algum tipo de rotação de produtos, conforme a condição ambiental, principalmente se a doença vai ser mais favorável ou não. Só que você tem que ter a atenção especial que muitas vezes não vale a pena você aumentar muito a dose, é melhor você às vezes espaçar, diminuir o intervalo entre as aplicações, fazer uma rotação de produto, do que você pegar um único produto, disparar uma dose muito maior ou elevar a dose dele, com a intenção de ter um residual muito maior, né? E aí você, de repente, pode estar desperdiçando dinheiro. Eu sou daqueles que preconiza fazer o manejo integrado, monitorar, acompanhar e fazer a aplicação preventiva necessária conforme a condição do ambiente que eu estou avaliando. Esse é um ponto importante que você tem que ter uma atenção especial, tá? Outro ponto é que, como a gente falou, quando você tem aplicações repetidas, você pode aumentar o risco de resíduo. E hoje no Brasil, não é só nas lavouras que exportam, né? Não é só na fruticultura de exportação, não é somente os grãos e tudo mais, café que é exportado, mas principalmente nas culturas de HF aqui no Brasil, a gente já tem aí há muito tempo, né, a Anvisa a todo momento fazendo monitoramento, né, e de novo, né, aqui um vídeo que a gente fez aí recentemente falando sobre o último relatório da Anvisa, né, então é importante que a gente tenha isso aí, fazer um trabalho bem feito de recomendação, orientação ao produtor, para que ele evite ao máximo de ter o risco de ter seu alimento contaminado, porque isso pode trazer consequências ruins para o produtor, para a revenda, para o agrônomo que assinou o receituário agronômico, e isso pode trazer consequências jurídicas sérias, tá? Então isso é importante a gente ter uma atenção. As CEASAs, né, de maneira geral, várias CEASAs têm feito, por iniciativa deles, a análise de resíduos, supermercados também, né? Se a gente pegar hoje as grandes redes aqui no Brasil, eles já fazem também, tem seus programas lá de monitoramento, de acompanhamento também, e eles fazem também essas análises de resíduo constantemente nos produtos que ele compra dos produtores. Então, é fundamental a gente ter uma atenção especial, porque muitas vezes quando a gente eleva a dose querendo residual, eu posso ter problema de resíduos nos meus alimentos. Então, isso é um ponto que a gente tem que ter uma atenção. Sobre os intervalos entre as aplicações,
Aqui só um exemplo que a gente encontrou na internet, vocês podem bater aí, encontrar aí outras empresas também que tem essa questão do calendário das aplicações. É importante destacar que isso aqui não é uma recomendação de calendário, é uma visão de como que você pode utilizar os produtos conforme o ciclo da cultura, mas é importante, eu quero deixar aqui a mensagem para vocês, é o seguinte, vocês têm que ter uma atenção especial ao número de aplicações que são autorizadas para cada cultura, tá? Então, quando você olhar a bula do produto, você vai ver lá, esse produto aqui eu posso utilizar X vezes durante o ciclo da cultura. E você tem que ser rigoroso em relação a isso aí, para que você não tenha o problema que a gente mostrou no slide anterior, que são problemas de resíduo na sua produção. Então é importante que você não fique preso na questão dos calendários, porém você tem que ter um critério técnico e avaliar se realmente o número de aplicação que está sendo preconizado bate com as informações de bula dos produtos, tá? Isso é importante demais, né? Porque aí você abre sempre aquela reflexão, né? Qual que é a frequência que eu tenho que aplicar? E a resposta é, eu tenho que seguir as recomendações que estão nas bulas do produto. De novo, isso aqui é um ponto importante que a gente tem que bater para vocês, né? Toda a bula de produto, quando a gente abre lá, você tem várias informações importantíssimas para que você faça uma excelente aplicação. Eu peguei um exemplo aqui de um produto, onde a gente vai pegar esse exemplo aqui da cultura da batata, da requeima, e a gente observa o seguinte, vou até montar aqui uma canetinha aqui para a gente poder conversar. Olha só, você tem aqui a dose do produto, 50 a 70 ml para 100 litros. Veja que aqui a recomendação é dose por concentração. Eu tenho aqui a época e o intervalo de aplicação, eu posso realizar no máximo 4 aplicações, que está até aqui também, 4 aplicações, durante um intervalo de 5 dias. Então são informações importantes, né? Além daqui o volume de calda, que eu posso utilizar de 600 até 1.000 litros de calda por hectare. Se você fizer a conversão aqui das doses, você vai ter mais ou menos a dose por hectare que você pode utilizar do produto. Então aqui é um tipo de produto que tem um range de dose. Agora olha só interessante, isso aqui é um segundo produto, que também aqui no caso para batata requeima, veja que a recomendação, a orientação é totalmente diferente. Eu tenho uma dose aqui, por exemplo, de 2 kg por hectare, eu também tenho uma dose aqui de 200 gramas por 100 litros de calda, de água, né? E eu tenho aqui, no caso, as duas orientações, tanto por concentração, como também a dose por hectare. E percebam, veja só a diferença, né? Existe aqui na bula aqui, a autorização de utilizar até 12 aplicações durante o ciclo da cultura. 3 vezes mais do que esse produto aqui. Então vejam como muda muito os produtos e você tem que ter uma atenção especial a isso aí. Então não é para você utilizar, por exemplo, aqui 5 aplicações, 6 aplicações. Você está infringindo aqui uma regra da bula e você pode ter risco de ter esse produto aqui, um resíduo no teu fruto. Então é uma atenção muito especial. Ah, mas se eu usar 3, 4, ótimo. Se você usar 3, 4 só e rotacionar com outros produtos, é importante isso, né? Eu, particularmente, pela quantidade de aplicações que a gente sabe que faz na cultura da batata, eu não utilizaria 12 aplicações desse produto aqui e nem recomendaria isso, né? É necessário que você faça uma rotação de princípios ativos, né? E você possa utilizar aqui, são ativos importantes, necessários, né? E você faça uma rotação com outras ferramentas. Mas nunca fique na mão de um único produto, de um único princípio ativo. É necessário que você faça a rotação. E aqui, para fechar também, ele tem aqui a recomendação, né, o intervalo de 5 a 7 dias. Então percebam, pessoal, que cada bula, né, cada produto que você vier a utilizar na tua área, ele tem uma recomendação diferente. E você precisa ter uma atenção especial em relação a isso, né, ler isso aí, ter orientação aí do teu agrônomo, do teu colega, né, que está te orientando, no caso você é um produtor, ou se você aqui trabalha na multinacional ou numa revenda e está orientando o produtor, faça sempre esse questionamento às indústrias lá, quando você tiver um treinamento técnico da empresa lá, sobre essa questão das aplicações, sobre a questão de rotação, como que você pode otimizar esses produtos aí, entregando o máximo de controle e não ficando apenas um único produto na recomendação ou na orientação ao produtor. Tudo bem? Olha só, por quê? Isso tudo é muito importante porque quando você tem um excesso de aplicação ou quando você não respeita o intervalo de aplicação entre um produto e outro, ou quando você mistura um produto que é incompatível com outro, você pode ter esse risco aqui, ó, uma fitotoxicidade de um produto protetor lipofílico, onde ele pegou um residual de aplicação com óleo mineral, ou seja, você já tem a cera natural da folha, você tem óleo mineral presente na aplicação que foi feita recente, acho que aqui foram 2 dias de intervalo de aplicação, e aí você vem com um produto protetor, e ele aqui concentrou
na borda da folha aqui, provavelmente o volume de calda foi muito alto, que fez com que teve esse escorrimento, e aí você teve uma fitotoxicidade aqui, né? Ah, isso aqui vai destruir a produtividade? Não, mas isso aqui você vai ter impacto, você pode ter abertura para alguma doença, e consequentemente isso pode afetar a tua resultado. Essa aqui já é uma fito mais agressiva, né? Inclusive foi um inseticida que não é mais hoje utilizado no Brasil, mas mostrando que quando você usa uma superdose, não uma dose errada, né, você pode ter um risco também de fitotoxicidade. É muito comum em inseticidas aí, quando você usa produtos à base de óleo, né, se você não usar a concentração adequada, ou se o óleo não for de boa qualidade, você pode ter um risco de fitotoxicidade. No caso do tomate, você pode ter, por exemplo, abortamento de flores, e aí você ter menos frutos produzidos na tua área, né? Então tem que ter uma atenção especial em relação a isso aí, porque muitos produtos hoje, eles já vêm na formulação óleo, e também muitas recomendações de adjuvantes, você tem utilizado o óleo junto, né? Já que ele vai te dar uma boa cobertura, vai espalhar melhor e vai ter o resultado também até da performance de controle dos inseticidas. Então, uma atenção especial para que você não tenha risco de fitotoxicidade. Então aqui é um resumo aí para que vocês possam entender em relação à dose, número de aplicações, frequência, mistura, tudo isso vai influenciar no resultado do residual do produto e também na diminuição desse risco de fitotoxicidade, tá? Então, as consequências de um mau gerenciamento aí da questão do residual, traz naquela questão que a gente falou para vocês, né? Nós podemos ter problema de LMR, né, que pode causar barreiras à exportação para vários países, né? Então, quando a gente utiliza demais um produto, né, e uma fazenda vai lá, faz uma análise de resíduo, identificou que um lote ali, apliquei demais, apliquei muito próximo da colheita, né? Isso tudo pode influenciar e atrapalhar um pouco a sua exportação e as suas vendas, né? O risco à saúde também, né? Não só para quem está exportando, mas também para quem está aqui no mercado interno brasileiro. Quando você não respeita o intervalo de carência do produto, você pode ter risco realmente desse produto estar apresentando algum tipo de resíduo na ponta, né? Então percebam que sim, que a gente tem que ter um gerenciamento muito bem feito em relação a residual e resíduo, principalmente nessa fase final do ciclo das culturas, né? Pensando principalmente em HF. É muito comum a gente ver, infelizmente, né, produtores aí às vezes colhem um produto e não respeitam o intervalo de segurança. Eu já vi muito caso de produto que 14 dias de intervalo de segurança, o produtor aplicou hoje e com 7 dias ele colheu. Então isso é um risco muito grande para quem está consumindo e também para ele também, se pegar lá a sua fruta, o seu fruto lá e fizer a análise, pode trazer consequências ruins para ele também. E como a gente falou também, o controle de pragas, né? Então quando você utiliza os produtos de forma errada, seja em dose, frequência e tudo mais, você está aumentando o risco de resistência aí de pragas e doenças, né? Em função do mau uso dessas tecnologias. Pessoal, isso é muito comum mesmo. Lembro de recente aí casos aí de produtos que foram lançados, tecnologias revolucionárias, o produtor usa de forma intensiva e aí com menos de 6 meses, 1 ano, 2 anos, aquele produto já não tem a mesma performance de campo. Então isso é um ponto que a gente tem que ter uma atenção especial para a gente que recomenda e para vocês produtores que também utilizam também essas ferramentas, tem que ter uma atenção especial para não causar esse risco aí em função da necessidade de ter um residual maior e ter um controle maior. É importante que você faça a prática de MIP ali, como a gente já comentou, que a performance de campo de controle vai ser bem melhor, tá? Então vamos lá, como é que a gente pode minimizar os resíduos indesejáveis, né? Então é importante a gente fazer as boas práticas agrícolas, né? Então tudo que a gente envolve nessas BPAs aí, elas são importantes para que você possa ter uma condição melhor de controlar as pragas e doenças a campo. O manejo integrado de pragas, por exemplo, é uma ferramenta importante. A gente já falou dela aqui para vocês, né? E é necessário que você sempre adote várias estratégias de manejo e não fique apenas no controle químico. Existem várias pragas e doenças, inclusive nos vídeos que a gente já publicou aqui, a gente sempre fala sobre isso. A gente debate todas as estratégias de controle para que você possa escolher para a tua condição as melhores práticas de controle dessas pragas ou doenças a campo, tá? Respeitar sempre o intervalo de segurança, né? Eu já bati muito aqui nesse vídeo aqui e é importante sempre deixar claro para vocês aqui a importância desse tema, assim como também a dose e o número de aplicações, respeitar o que está na bula lá. Se você seguir o que está na bula e no posicionamento oficial das empresas, a chance de você ter problema ela é minimizada. É fundamental que você siga essas orientações oficiais
para que você cometa menos erros aí no controle e nessa questão de residual e resíduo dos teus produtos a campo. Além disso, você tem que capacitar fortemente a tua equipe. Então, todas as pessoas que estão envolvidas nas aplicações, no gerenciamento das práticas de campo, elas têm que estar capacitadas e preparadas para poder resolver os problemas que tiver a campo, tomar as decisões corretas, né, e auxiliar para que você tenha uma performance melhor de controle, sem necessidade de você estar desajustando as suas aplicações em busca de um resíduo infinito. Então é importante que você realmente tenha pessoas preparadas para que possam te ajudar no manejo integrado, nas boas práticas agrícolas, né, e consequentemente ter uma produção mais sustentável. Bem, e aí voltando à pergunta inicial, né, que eu falei para vocês lá do vídeo, né, de onde surgiu aqui essa ideia de fazer o vídeo? Foi através dessa pergunta que eu recebi aqui do Thiago, até agradeci o Thiago aqui, Borges, pela pergunta, né? Que ele sempre falou o seguinte, olha, uma dúvida que eu sempre tenho é de comparar os produtos sistêmicos versus, os sistêmicos locais versus sistêmicos, né? Qual teria o maior residual na planta? Então percebam que existem vários fatores aí, Thiago e todos aí que estão ouvindo esse vídeo aqui, vários fatores que influenciam no resultado dos produtos, né? Então é necessário que a gente tenha essa reflexão, porque determinados produtos aí, pelas condições que você aplica o produto e pelas características de cada produto, eles tendem a ter condições diferentes de residual, tá? O importante é que você pode utilizar essas ferramentas, mesmo que eles tenham residuais diferentes, né? Que tenham até, existe performance de controle diferente, mas é necessário que você faça uma rotação desses produtos e otimize o máximo aí essas ferramentas. Mas eu não vou ficar em cima do muro não, eu vou dar a minha opinião aqui. Importante, isso aqui é a minha opinião, é a minha vivência a campo. Se você discorda, o que você concorda, você pode comentar aqui no vídeo livremente, aqui é uma democracia plena, né? E você pode fazer um comentário aí, se você concorda aí com a lista, se você tem alguma outra opinião, qual produto que você realmente acha que tem mais residual, que tem mais controle, né? Isso aqui é importante porque eu vou tentar falar aqui do produto que tem a residual e ao mesmo tempo que tem a performance de controle, que na minha opinião tem mais resultado aí a contribuir no campo, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala, por exemplo, na sequência aqui, falando dos protetores, né? A gente tem alguns tipos de protetores que realmente têm uma capacidade de controle maior, de controlar mais fases da doença, no caso aqui para requeima, tá? Destacando aqui que a gente está falando de produtos para requeima, e ao mesmo tempo também as suas características físico-químicas, né? Então, a gente falou para vocês lá atrás, um exemplo lá, alguns produtos que têm uma capacidade de se aderir maior à camada serosa, consequentemente tem mais chance de ter residual, tá? Então aqui, na minha opinião, esses protetores aqui seriam uma espécie de ranking aqui que a gente recomendaria para vocês aí ter uma atenção especial melhor. A gente fala, por exemplo, dos sistêmicos locais, né? Então a gente tem aqui alguns produtos que têm realmente uma performance muito melhor a campo, alguns inclusive até melhor do que sistêmicos plenos mesmo, então residuais aí que têm performado muito a campo, né? Muitos produtos aqui, eles são misturados com alguns protetores, né? E aí você potencializa fortemente o controle, né? Então quando você utiliza essas características de poder uma parte do produto controlar uma fase das doenças e outros controlar outras fases, você realmente tem um sinergismo pleno aí de vários produtos, né? E consequentemente isso expande para você o teu residual de controle, né? Até na pergunta do Thiago lá, ele fala sobre os ativos, né? Você até que vai encontrar ainda, Thiago, alguns produtos, né, com ativos isolados, mas hoje a maioria desses produtos aqui, eles já são preparados em misturas prontas, né? Então as empresas utilizam essas estratégias também para que você possa dar um produto, às vezes, um custo-benefício melhor, em função das concentrações que você vai ver que é diferente nas bulas, né? E ao mesmo tempo também o tipo de protetor que ela vai juntar também. Então, às vezes, um protetor, ela pode colocar um protetor mais fraco para que ela possa trabalhar o mercado de manejo preventivo, com custo hectare menor para o produtor, né? E naquela condição que a gente falou para vocês naquele outro vídeo da requeima, quando você tem uma condição ali muito desfavorável, quando começa a ter o início das condições favoráveis, você geralmente encontra muitos produtos com protetores e alguns princípios ativos sistêmicos em concentrações menores. Quando você parte para os produtos que são aí, vão chamados mais curativos, geralmente você vai encontrar produtos com concentrações maiores, né? E protetores também um pouco mais fortes, um pouco mais robustos nesse sentido, né? E no caso aqui, os sistêmicos, né? Nós temos aqui essas ferramentas aqui disponíveis, que na minha opinião aqui, lembrando que é a minha opinião, tá? Se tiver alguma outra aí, você fica à vontade para comentar aqui no vídeo, daqueles produtos que tem mais chance de ter residual e ter mais controle em relação a outros, tá?
Aqui eu vou fazer igual aquela comentarista que teve numa TV aí famosa aí, que foi comentar no Oscar, ela ficava o tempo todo falando assim que eu não posso opinar. Esse aí eu não vi. A mesma coisa eu vou fazer aqui com vocês aqui. Esse participativo aqui eu não tenho informações, eu não vi ele tanto a campo ainda, então eu não posso opinar em relação a ele. Talvez aí, em breve aí eu possa atualizar essa lâmina aqui e mostrar aqui, na minha opinião, como é que ele se encaixaria aqui no manejo da requeima, tá? Então aqui, como eu falei para vocês, né, é uma opinião onde a gente consegue ajudar vocês aí a ter pelo menos um direcionamento melhor de como controlar a requeima e tudo mais. Lembrando que manejo preventivo sempre e utilizar as melhores ferramentas aí no controle. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí com os teus amigos, com os teus colegas. Você viu que foram muitas informações aqui que podem ajudar várias culturas. Então compartilhe nos teus grupos aí, teus colegas, na faculdade, teu trabalho, né, com os teus produtores aí. Faça chegar essa informação e deixe seus comentários aqui sobre tudo que a gente discutiu no vídeo e também outros temas que você gostaria que a gente debatesse no nosso canal. Muito obrigado por vocês ficarem até aqui no vídeo. Até mais!